Por que Jesus viveu apenas 33 anos se ele era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo? Por que não viveu até os 40, 50 ou 80 anos? Por que o Pai permitiria que a vida do próprio Filho terminasse justamente no auge da força? A resposta mais comum é simples demais. Sim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas isso não explica por que exatamente aos 33 anos. O que quase ninguém te contou é que existe um calendário profético escondido nas Escrituras. Um tempo divino estabelecido muito antes do nascimento de Jesus, que determinou não apenas como ele morreria, mas quando tudo aconteceria. E quando você entende isso, percebe que essa verdade não fala apenas sobre Jesus. Ela fala diretamente sobre a sua própria vida. Jesus não foi apenas um mestre ou um profeta. Ele tinha autoridade sobre a natureza, sobre doenças, sobre espíritos malignos e até sobre a morte. Ainda assim, sua vida terrena durou apenas 33 anos e apenas cerca de 3 anos e meio de ministério público. Humanamente, isso parece pouco. Dá a sensação de que algo foi interrompido cedo demais. Quantas vidas ainda poderiam ter sido transformadas? Mas é aqui que a maioria erra. A vida de Jesus não foi encurtada. Não foi um plano que saiu do controle. Nada deu errado. Cada dia vivido por Jesus foi intencional. Cada passo teve um propósito. E quando ele chegou aos 33 anos, sua vida não foi interrompida. Ela foi completada. O que para nós parece pouco tempo, para Deus foi o tempo perfeito. O céu nunca esteve atrasado nem adiantado. Na noite em que Jesus nasceu em Belém, algo invisível começou a se mover. Um relógio celestial, estabelecido antes da fundação do mundo. A partir dali, cada dia vivido por Jesus o aproximava de um ponto já marcado no calendário de Deus. Nada do que aconteceu depois foi aleatório. Cada Páscoa, cada viagem a Jerusalém, cada confronto, forças tentaram interromper esse plano. Herodes tentou matá-lo ainda bebê. Tentaram lançá-lo de um precipício. Tempestades ameaçaram sua vida. Mas tudo falhou, porque o tempo ainda não havia chegado. Jesus só poderia morrer quando a hora determinada pelo Pai fosse alcançada. Até lá, ele era intocável. Séculos antes de Jesus nascer, Deus já havia deixado uma pista clara sobre o tempo do Messias. Essa pista está na profecia das 70 semanas, no livro de Daniel. Essas semanas não falam de dias, mas de anos. Quando a contagem começa a partir do decreto para reconstruir Jerusalém, a linha do tempo avança com precisão até os dias do ministério de Jesus. Nem antes, nem depois, exatamente ali. E a própria profecia anuncia que o Messias seria cortado. Não de forma natural, mas por um sacrifício planejado. O ministério público de Jesus dura cerca de 3 anos e meio, exatamente a metade da última semana profética. Isso significa que sua missão já tinha um tempo delimitado antes mesmo de começar. Os 33 anos não são um detalhe curioso, são uma confirmação poderosa. Se Jesus tivesse vivido mais, a profecia seria quebrada. E se a profecia fosse quebrada, ele não poderia ser o Messias. O que muitos veem como uma vida curta, a Bíblia revela como uma vida perfeitamente alinhada ao tempo eterno de Deus. As festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento reforçam isso. Elas nunca foram apenas tradições. Eram compromissos proféticos. Jesus morreu na Páscoa como o verdadeiro Cordeiro. Seu corpo repousou durante os pães sem fermento. Ressuscitou no dia das primícias, e no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Nada disso foi coincidência. Tudo aconteceu no dia certo. Se Jesus tivesse vivido além daquele ponto, o padrão profético seria quebrado. O céu não trabalha com margem de erro. A lei também revela que os sacerdotes iniciavam seu ministério aos 30 anos. Jesus seguiu esse padrão, mas não permaneceu 20 anos em atividade. Porque ele não era apenas mais um sacerdote. Ele era o sacerdócio final. Seu sacrifício não precisava ser longo, precisava ser perfeito. À medida que seu ministério avançava, tudo se intensificava. Milagres maiores, confrontos mais diretos.
até culminar na cruz. O que muitos chamam de derrota, o céu chama de consumação. Quando Jesus declarou, "Está consumado", ele anunciou que o plano foi executado com perfeição. Sua partida não foi perda, foi transição. Ao partir, ele abriu caminho para a vinda do Espírito Santo. Não mais Deus ao lado do homem, mas Deus habitando dentro dele. Se Jesus tivesse permanecido mais tempo, Pentecostes não teria acontecido como aconteceu. A igreja não teria nascido daquela forma. Nada foi deixado ao acaso. E assim como os dias de Jesus estavam escritos, a Bíblia afirma que os nossos dias também estão. Sua vida não é um acidente. Você não está aqui por coincidência. Deus não mede uma vida pela duração, mas pelo cumprimento do propósito. Jesus não viveu pouco. Viveu o suficiente. E quando chegou ao fim pôde dizer, "Está consumado". Agora a pergunta volta para nós. Você está vivendo de acordo com o calendário de Deus ou apenas deixando os dias passarem? Porque no fim, não é sobre quanto tempo você viveu. É sobre para quem e para que você viveu.